Olá, tudo bem? Passando para compartilhar mais um pouquinho do amor, da graça, da misericórdia, da presença de Deus, Pai, amigo, companheiro, aquele que muda as nossas vidas, muda a nossa forma de olhar, muda a nossa forma de pensar e nos faz sermos mais que vencedores nele, porque o Senhor ele nos dá um amor e uma paz que sobreentende o entendimento do homem. Muitas vezes nós buscamos preencher um vazio, preencher uma dor, uma angústia em coisas físicas, em pessoas, em situações, em conquistas, mas conseguimos, mas o vazio permanece ali. A falta de algo continua, mas quando nós encontramos a Deus, Ele preenche, Ele completa e Ele nos dá uma alegria que somente através da presença do Espírito Santo é que nós podemos ter. Nós vivemos em um mundo cheio de limitação, cheio de parâmetros humanos, onde nós lutamos para ser aceitos nesse mundo. Então nós estamos sempre em busca de sermos bons, sermos melhores, sermos aceitos por essa sociedade. E isso muitas vezes gera tristeza, gera sofrimento, frustração, ressentimento, enfim. Às vezes acaba ferindo a alma e machucando o coração. Muitas vezes somos rejeitados, muitas vezes somos humilhados. E tudo isso vai causando uma dor na nossa alma. E quando nós conhecemos ao Senhor, Ele vai limpando. Ele vai curando essas feridas. E Ele vai nos fazendo entender que não são as coisas que vão preencher ou que vão nos dar alegria, que vão nos trazer paz. Nós vamos entendendo que o amor de Deus é melhor, que estar na presença de Deus é melhor e que vivermos o amor de Deus é o preenchimento da busca inconstante que nós fazíamos. Por quê que eu comecei esse canal falando do amor de Deus? Falando do amor de um pai. Falando do amor verdadeiro. Porque eu tive que passar por tudo isso para conhecer, para entender. Eu não estou aqui para pregar, para falar de nenhuma doutrina religiosa. Não. A única coisa que eu quero compartilhar é o amor de um Deus verdadeiro. É o amor de um Deus que tem transformado a minha mente, que tem transformado o meu coração e que tem transformado a minha vida. Por que eu falo isso? Porque a transformação verdadeira que vem do amor de Deus, que vem da presença do Espírito Santo, é isso. É antes das pessoas verem, é nós sabermos que a transformação está acontecendo em nós.
É nós olharmos para dentro de nós e nós vermos que ali tinham feridas que hoje elas já não existem mais. É nós sabermos que nós conseguimos falar sem sentir dor, porque o amor de Deus, ele não apaga o nosso passado. Ele não apaga o que nós fizemos de errado. Porém, ele nos transforma para que nós olhamos para esse passado e para que, através desses erros, nós venhamos a sermos pessoas melhores em Cristo. Porque o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio de escolhermos como nós queremos ser e como nós queremos viver. Eu não vou falar para vocês que o Senhor, ele apaga da nossa mente aquilo que nós vivemos. Não, muito pelo contrário. O que nós vivemos, o Senhor cura, o Senhor trata. Só que, porém, ele nos capacita para fazer das nossas dores, das nossas feridas, o alicerce que nos firma nele e que nos faz sermos dependentes dele. Eu não sei o que tem paralisado, o que tem entristecido, o que tem aprisionado a sua alma, o que tem entristecido o seu coração. Eu posso falar por mim, do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus curou na minha alma e do que Deus limpou no meu coração. Não são mudanças físicas, são mudanças internas, são mudanças de mente, são mudanças de você se olhar e de você saber quem você é e de você saber que o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam ou o que as pessoas esperam de você não é o que vai nortear o que você vai ser. Mas é você ter a certeza de que o único que pode falar, de que o único que pode fazer é Deus. Porque a partir do momento em que você entende quem você é no Senhor, você entende que não depende de você, mas que é Ele que faz através de você. Por que eu falo isso? Porque um dia eu estive no lugar do medo, no lugar da vergonha, da timidez, da dúvida, da incerteza, do sofrimento, da angústia, da mágoa, da revolta, da tristeza profunda da alma, aonde a dor era tanta que, por mais que eu buscasse respostas, eu não tinha essas respostas. Por mais que eu buscasse em pessoas, elas não poderiam preencher a dor, elas não poderiam apagar todas as lembranças tristes, todas as palavras ditas que estavam na minha mente e que feriam o meu coração e que faziam com que a minha alma se desfacelasse de sofrimento. E em meio à dor,
o Senhor entrou na minha vida, em meio à dor. O Senhor fez morada em mim, em meio à dor. O Senhor me resgatou e se revelou a mim como Pai. Por quê que eu falo tanto do amor de Deus como Pai? Por quê? Porque eu não conhecia o amor de um pai. Eu perdi o meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. O meu pai faleceu. Então eu não tive o contato com o pai. Eu muito pouco falava a palavra pai. Para mim era algo que era muito bem resolvido, porque eu cresci em uma família em que eu tive amor, em que eu tive carinho, em que eu tive o que eu precisava para crescer uma criança saudável, alegre e feliz. Mas, porém, a dor existia dentro de mim. E ela estava ali, camuflada. Ela estava ali escondida. E a busca por esse amor, ela me levava a buscar a aceitação das pessoas, me levava a sempre querer ser aceita. Eu não sabia que eu estava buscando o amor de um pai. Não, muito pelo contrário, eu achava que estava tudo muito resolvido e que eu sabia muito bem quem que eu era, o que eu queria, mas na verdade eu estava buscando incessantemente pelo amor de um pai. E quando eu cheguei na presença do Senhor, quando eu entrei na presença do Senhor, eu queria muito conhecer, porque um dia eu fui ensinada que eu deveria orar pela intimidade com Deus, que eu devia orar para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. E essa era a minha oração, mesmo antes de conhecer a Deus. Eu já orava dessa forma, que eu queria ter intimidade com Deus, que eu queria conhecê-lo que eu queria viver o propósito dele. Mas eu ainda estava lutando com as minhas forças, né? Fazia a minha vontade e sem entender que ele estava ali para cuidar de mim. Mas quando eu cheguei na presença dele, eu comecei a buscar. E as passagens que eram muito fortes na minha mente, no meu coração, que me faziam não deixar de clamar, me faziam não deixar de ir em busca desse encontro. Era a passagem da mulher do fluxo de sangue e era a passagem do cego Bartimeu. E eu ia, independentemente da minha dor, eu estava ali, independentemente do estado em que eu estava, muitas vezes me derramando em lágrimas, eu estava ali. Por quê? Porque eu sabia que somente um toque na orla das suas vestes a minha alma seria curada, porque era uma dor muito grande, era uma angústia, era um sofrimento muito grande que nada passava, nada preenchia. E eu sabia que na hora que eu tocasse na orla da veste de Jesus, Ele curaria a minha alma. Ele curaria o meu coração. E assim eu fiz. E eu gritava. E eu me rasgava na presença do Senhor. Muitas vezes eu rolava no chão de tamanha dor e de tamanha necessidade da presença de Deus na minha vida, porque eu queria aquela transformação. Quanto mais eu ouvia a palavra, quanto mais eu ia na igreja, que eu ouvia a palavra, mais eu queria aquilo para minha vida, mais eu queria viver aquilo, mais eu queria conhecer a Deus mais intimamente. E em meio à busca,
em meio a muitas idas, porque no início você não consegue sozinho. No início você não tem força para ler e muitas vezes você lê, mas você não entende o que Deus tá falando através da palavra. E eu tinha muita necessidade de que alguém lesse para mim, de que alguém me explicasse, porque eu queria conhecer mais, eu queria conhecer mais. Então eu ia nos encontros, eu ia nas células, aonde me falassem que estavam falando de Deus, lá estava eu. Por quê? Porque era uma criança que acabou de conhecer um pai, e queria estar na presença desse pai, queria conhecer esse pai, queria amar esse pai e queria se derramar na presença dele e queria conhecer mais dele. E assim eu fiz. E em meio a muitas idas, eu participei de um encontro, onde chama-se Encontro com Deus. E ali, eu não queria saber de comer, eu não queria saber de beber, eu não queria saber de nada. A única coisa que eu queria naquele momento era tocar nas vestes na orla da veste de Jesus, para que ele curasse a minha alma e arrancasse aquela dor que eu sentia. E ali eu fui. E naquele encontro eu chorava muito. Cada palavra que era ministrada, ela caía no meu coração e o Senhor falava de uma forma tremenda. E ali o Senhor se revelou como Pai para mim. Ali eu entendi que Deus era meu Pai. Ali eu saí daquele lugar chamando o Senhor de Pai. Eu saí dali pronunciando a palavra Pai, coisa que eu não pronunciava e eu não me dava conta que eu não falava a palavra Pai. E eu saí daquele lugar chamando Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. E eu passei a entender que toda a minha busca era pelo amor de um Pai, era pela presença de um Pai. E por que eu falo isso? Por que eu quero compartilhar isso? Porque nós somos filhos e nós buscamos muitas vezes em pessoas, muitas vezes nós depositamos a nossa busca nas pessoas e quando nós somos feridos, nós acabamos nos frustrando, nos magoando e nos colocando totalmente à mercê do que o mundo quer nos oferecer. Mas o Senhor me levou a conhecê-lo. E é por isso que eu compartilho hoje, é por isso que eu falo tanto deste amor, porque eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação. Eu não estou falando para você de riqueza, eu não estou falando para você de nada disso. Eu estou falando para você do amor de um Deus que é vivo, que é real e que quer se revelar a você como Pai. Porque o Pai, ele cuida, o Pai, ele ama, o Pai, ele protege. E tudo mais é consequência do amor de um Pai. Só que o primeiro divisor de águas é o entendimento de que Ele é Pai e de que nós somos filhos. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos como crianças. Nós não conhecemos, nós não sabemos falar, nós não sabemos andar. E Deus, ele vai nos dando de acordo com o nosso crescimento, com a nossa busca, com a nossa sede, com a nossa fome pela presença dele. Ele vai mostrando, ele vai revelando, ele vai falando conosco. O Espírito dele está em nós a partir do momento que nós reconhecemos que ele é nosso Deus, que ele é nosso Pai, que Jesus é o Filho dele que veio na terra para preparar o caminho para que nós nos achegássemos a ele. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós sofremos porque nós não conhecemos, porque nós não sabemos que nós podemos falar com Deus, porque nós não sabemos que nós podemos nos achegar a Ele, contar para Ele as nossas angústias, as nossas dores, as nossas alegrias. Muitas vezes nós preferimos procurar pessoas, muitas vezes nós preferimos compartilhar com qualquer pessoa um sofrimento, uma dificuldade, do que nos achegarmos àquele que vai poder mudar a nossa vida,
que vai poder transformar, que vai poder nos ajudar da forma certa, porque muitas vezes as pessoas vão te dar conselhos que vão te fazer sofrer logo mais, mas Deus ele já conhece lá na frente e jamais ele vai fazer alguma coisa para te trazer dor. Jamais ele vai te deixar viver alguma coisa para te trazer sofrimento, por mais que seja a sua vontade. O Senhor vai estar ali com você. O Senhor vai estar cuidando de você, porque um dia eu decidi fazer a minha vontade. E mesmo assim, o amor e a presença e a misericórdia de Deus me seguiram todos os dias, até o dia que eu reconheci que eu precisava dele, que eu queria viver o propósito dele na minha vida. Eu cresci em um ambiente onde eu ouvia falar do amor de Deus, onde eu estava dentro de uma igreja. Só que muitas vezes, a igreja, ela nos afasta do amor de Deus. Por que que eu falo isso? Porque o Senhor, ele habita no nosso coração. O Senhor, ele habita dentro de nós. E muitas vezes nós nos preocupamos muito em agradar o homem, em querer ser o que as pessoas esperam da gente. E muitas vezes nós nos perdemos do amor de Deus, porque nós deixamos de conhecê-lo como verdadeiramente ele é. Porque primeiro ele quer se revelar a nós. Primeiro ele quer nos transformar de dentro para fora, para que depois ele venha a ser revelado na nossa aparência, no nosso agir, no nosso falar. E muitas vezes, quando nós chegamos na presença do Senhor, a primeira coisa que cobram de nós é que nós mudamos a nossa aparência física. Nós mudamos o nosso jeito, o nosso comportamento. E na verdade, às vezes nós acabamos mudando para satisfazer o homem. E não conhecemos já a Deus e não conhecemos a Ele como verdadeiramente Ele é. Por que que eu estou compartilhando isso? Porque eu quero compartilhar o amor de um pai, que antes dele mudar qualquer coisa no meu físico, ele mudou o meu coração e ele me fez entender que ele era pai. Enquanto as pessoas me cobravam que eu mudasse a minha roupa, enquanto as pessoas me cobravam que eu mudasse a minha postura, Deus, ele simplesmente me amou como eu estava. E ele me falou que queria que eu estivesse daquele jeito na presença dele, mas que eu não parasse de buscar a ele, porque ele iria transformar. E daí, de acordo com o que Deus vai te dando o entendimento, você vai mudando, porque você é transformada pelo amor e pela palavra dele. Que o amor de Deus, ele nasça na nossa vida de dentro para fora. Porque a partir do momento que nós formos totalmente guiados e cheios pela presença do Espírito Santo, nós faremos parte. Nós faremos parte do corpo de Cristo, do corpo que agrada ao Senhor. Um corpo em que todos são importantes, em que todos têm o seu valor, independentemente se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, não vai fazer a menor diferença, porque todos são importantes da forma em que são. Porque o Senhor nos chamou para sermos um só corpo, aonde Ele é o cabeça. E muitas vezes o homem tem dividido, tem separado através de doutrinas. E as pessoas se perdem nas doutrinas e muitas vezes esquecem de conhecer a Deus como Ele é. É importante você estar alicerçado, é importante você estar sendo ajudado, tendo pessoas que te ajudem, tendo pessoas que caminhem com você.
Mas o mais importante é você conhecer quem que é Deus e quem que você é para Deus. Porque assim, independente da situação, independente da circunstância, se algo acontecer diante dos teus olhos, não vai te fazer parar, porque você sabe aonde você tem que chegar e quem está caminhando com você, porque muitas vezes nós vamos olhar para pessoas, muitas vezes nós vamos nos decepcionar com pessoas. Muitas vezes eu me decepcionei com pessoas que estavam do meu lado, muitas vezes eu olhei para pessoas e eu quis ser igual a elas, porque elas transpareciam ser algo que você recém-chegada, você que não conhece muita coisa da palavra de Deus, você olha e que você fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual. Mas muitas vezes acontece feridas dentro do próprio ambiente cristão. Então é por isso que é importante nós estarmos firmados em Deus e nós não estarmos lá simplesmente para agradar ao homem ou para satisfazer alguém que te convidou, mas que o anfitrião seja Jesus Cristo e que os nossos olhos estejam firmados naquele que nos convidou, naquele que nos chamou, naquele que nos resgatou de onde nós estávamos e que nos fez ouvir a palavra dele e entender que ele era Deus. Porque se o Senhor nos chamou, é porque ele tem algo maior para fazer nas nossas vidas. Então que nós possamos olhar para ele e que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que o Senhor possa nos transformar cada vez mais, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade.